Alô? Ah, agora sim. Boa tarde, gente. Queria dizer muito obrigada pela palestra com trilha sonora. Obrigada. Bom, queria começar a palestra sugerindo aqui, inclusive para os próximos palestrantes, já que a gente vai falar sobre comunidade também, que comecem a fazer audiodescrições de si próprios, porque a gente tem a preocupação com quem não ouve, mas a gente tem que ter a preocupação com quem não enxerga. Então, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, tenho mais ou menos 1,70 m, tenho cabelo comprido, mais ou menos na altura dos ombros, castanho claro, da mesma cor dos meus olhos, e estou usando uma roupa azul e uma calça jeans. Vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre conexões para inovação aberta e como elas podem impactar, dentro de um contexto de comunidade, a sociedade de forma direta. Mas, acho que não está... Estou sendo boicotada. Pode? Agora foi. Prazer em conhecê-los. Eu sou a Laura Gurgel. Eu trabalho com comunidades e com inovação aberta já faz 8 anos. Trabalho no Banco Votorantim, na área de inovação. Cuido do contato do banco com as startups e com empresas que podem nos atender do ponto de vista de demandas. Sou uma das representantes da 011, que é a comunidade de startups de São Paulo. Eu vou tropeçar nessa cadeira. Dou aulas na FIAP, participo dos programas de aceleração da IU nos negócios sociais, da Voe Sem Asas e de uma série de outras iniciativas. Sou empreendedora também, como muitos aqui. E eu sempre coloco o porquê nas palestras, porque eu acho que é importante a gente mostrar para as pessoas as nossas razões. E eu gosto muito do tema de comunidades, porque gosto de estar muito perto de pessoas, porque acho que fazer as coisas sozinho, além de ser muito chato, atrasa a gente. Eu acho que as pessoas têm que ter propósito, e sim, pessoas são gasolina. Não tem nada mais forte do que pessoas fazendo movimentos para apoiar instituições, a comunidade como um todo e a sociedade também. Mas vamos lá, né? O que é inovação aberta? Eu sei que nem todo mundo está familiarizado com esse conceito, então vamos de Open Innovation para os íntimos. Cara, muito obrigada. Se você puder impedir a minha queda, eu vou gostar muito. Obrigada. E o que é Open Innovation? O que é inovação aberta? De acordo com a Evo, que é uma das maiores plataformas que trabalham com esse tema, é uma abordagem de gestão orientada para colaboração com parceiros externos. Então, é não desenvolver internamente, é complementar o que você já tem com outras empresas, sejam startups ou não, outros atores e outros agentes do ecossistema, inclusive o meio acadêmico, para absorver conhecimento e desenvolver tecnologias que vão além do seu próprio limite. É um banco pensar que startups podem prover serviços financeiros e podem contribuir com melhores atendimentos para clientes, que pode trazer mais vantagens e mais benefícios para o público final e, óbvio, ajudar essas instituições a ganharem mais e juntas. Eita! Olha, vamos de novo. Você pode passar o slide? Colaboração aqui. Pontos que são importantes e interessantes do ponto de vista de inovação aberta. A gente fala sobre incorporação de ideias e tecnologias com parceiros externos. A gente fala de colaboração. À medida em que eu trabalho no desenvolvimento de uma absorção de ideia ou de uma tecnologia parceira, eu também ajudo o meu parceiro a crescer, desde que, obviamente, eu me preocupe com o desenvolvimento dele. E a gente fala também sobre spin-offs, que são criar novas linhas de negócios, outras empresas que não fazem parte necessariamente do core da empresa original, mas que vão complementar aquilo que ela já faz. Para isso, a gente precisa entender que a empresa tem que pensar como um membro da comunidade, a empresa tem que pensar em como fazer isso da melhor forma possível, sem prejudicar os demais atores e sempre cuidando para não matar a inovação dentro de casa. Como a gente fala às vezes, né? A inovação, quando vai para a corporação, às vezes morre no ninho, porque a corporação ela vem de um modelo antigo e ela vai fazer um esforço no sentido de manter aquele status porque ali é confortável e porque sempre foi assim. E o sempre foi assim não funciona quando a gente fala de inovação. Mas como? Precisa ser pensado como comunidade. Então, eu sou um player, eu sou um ator dentro de um ecossistema, dentro de uma comunidade, e eu preciso trabalhar o fair play. Eu não posso passar a perna nas pessoas como eu não quero que façam comigo. É importante que todo mundo que participa de uma comunidade, e provavelmente vocês participam de várias sem perceber, tenha essa noção. E aí, vamos lá, né? O que é a comunidade? Pontos e características comuns desse tipo de ator.
A gente trabalha em grupo, então existe uma familiaridade, é um ambiente seguro, é onde eu me sinto em casa, é onde eu posso compartilhar, é onde eu posso pedir ajuda e é onde eu vou ajudar. A gente fala sobre práticas, é uma ação. Como é que eu ajo, como eu me comporto, que tipo de políticas, comportamentos, conteúdos, o que eu quero dividir com as pessoas e o que nós temos em comum. A gente fala sobre locais ou plataformas. Então, a gente está falando de digital, físico, modelos híbridos e todas as formas que a gente tem de conectar as pessoas e de manter a comunidade alavancada e funcionando. E, obviamente, a gente fala também de propósito, porque se a gente se reúne para falar sobre algum tema, se a gente é Olha lá. Estou sendo boicotada pela tecnologia. Mas se a gente está orientado para falar sobre determinado assunto, se a gente está engajado em criar ações e fazer com que a comunidade cresça e prospere, a gente tem um propósito. A gente só precisa pensar em qual ele é. Como faz? Obrigada. E aí, no caso das empresas, em especial as corporações, a gente precisa pensar em alguns fatores. A cultura interna é muito importante. De nada adianta eu contratar 3, 4, 5, 10, 20 pessoas que venham de comunidade, que sejam empreendedores, que estejam ali focadas nisso, e não fazer com que o restante da empresa abrace essa cultura. Então, a gente começa pelo incentivo. Os colaboradores têm que ser estimulados a buscar soluções. Eu não posso ser tomada pela cultura do medo de errar. Eu preciso ter liberdade para fazer isso. Eu preciso ter, talvez, um budget. Eu preciso ter... Budget não, né? Vamos lá. Orçamento. Eu preciso ter foco nisso. E isso precisa fazer parte do interesse da empresa. Senão, são só pessoas ali nadando contra a maré e uma hora elas vão ficar cansadas. A gente precisa trabalhar a educação dentro das empresas. Então, é exercitar a empatia. Como que um departamento de compras vai entender que ela precisa flexibilizar uma série de coisas para contratar startups se essa pessoa que está ali, se a empresa não entende qual é a dor de uma startup? Será que dá para esperar 4 meses para receber? Às vezes a empresa não tem isso de caixa, ela não consegue. Precisa flexibilizar. Já pensou uma corporação, fato real, histórias reais, vocês podem perguntar ali para a galera da Celebrar, inclusive, empresa querendo contratar startup pedindo foto do talão de cheque. Como faziam os maias. Sabe aquela coisa que não faz o menor sentido? Então, precisa entender como que o outro lado se comporta, o que o outro lado precisa e onde dói. A gente precisa facilitar processos. Não adianta fazer uma super força ali para trazer as startups e não flexibilizar, e não acelerar, e não diminuir as burocracias para contratação. E é preciso estimular a troca entre quem está dentro da corporação e quem está fora dela. As pessoas precisam se conversar. Mas o mais importante é a corporação precisa conversar com a outra corporação. Essa troca de ideias e essa força, ela vai só se multiplicar a partir do momento que as boas práticas são trocadas. Eu vou conseguir. Aê, obrigado. Mas como é que eu participo de uma comunidade de uma maneira ativa e saudável? Bom, eu começo me conectando. Eu vou trocar o que eu sei, eu vou trocar o que eu faço, e eu vou procurar aquilo que eu quero aprender para trocar com outras pessoas. Eu vou trabalhar uma política de dar sempre, no sentido de dar ajuda, dar o apoio e retribuir o apoio recebido. Então, se eu recebo a ajuda de alguém, eu devolvo essa ajuda em outros momentos, em outras instâncias e com as minhas capacidades. Eu preciso ter foco. Eu posso gostar de startups, mas será que eu não posso me engajar melhor numa comunidade que faça sentido para mim e que possa, de fato, receber, se beneficiar do meu apoio e que eu possa me beneficiar dela? E, por fim, disponibilidade. A gente não pode fazer tudo, mas a gente pode fazer tudo que a gente pode. Então, é sobre... Eu posso não financiar todas as ações, eu posso não dar investimento para todas as startups, eu posso não pagar por tudo. Mas será que eu não posso criar conexão? Será que eu não posso ajudar de outras maneiras? E aí a gente também precisa pensar em garantir o fair play. Começa com refletir e entender qual é a estratégia que eu quero usar. Que tipo de abordagem, com quem eu vou falar, como eu vou falar, do que eu vou participar, o que eu aceito e o que eu não aceito como instituição. Como comunidade também. A comunidade pode declinar atores, gente. É importante, porque se eu estou entrando na comunidade, eu preciso saber como ela se comporta. Depois disso, é se compreender, compreender aquele meio onde a gente está inserido e criar essas diretrizes. Eu vou atuar desta forma, vocês têm liberdade para fazer isso, eu aceito determinadas ações e outras precisam ser trabalhadas e pensadas. Criar políticas e mecanismos de incentivo. A comunidade sempre está disposta a receber ajuda.
mas será que eu tenho o mecanismo que vai ajudar essas pessoas, essas instituições que estão envolvidas, esses atores, ou eu vou matar a inovação quando ela chegar aqui? E, por fim, é executar, aprender e aprimorar todas as políticas. Então, a gente volta para o primeiro passo e a gente vai trabalhando nisso. É sempre sobre entender o que eu não quero que façam comigo e não repetir com os outros, e é sobre entender qual é o limite do que eu posso fazer. E aí, trabalhar as trocas. Então, atuar com propósito, entender o seu papel, se engajar, fazer parte disso, exercitando a empatia, para poder aprender e aprimorar mais, de como atuar melhor, de maneira mais eficiente, mais saudável, para poder compartilhar minhas boas práticas e receber e acolher os feedbacks. E são feedbacks, é a hora que a gente escuta e não rebate. E a corporação gosta muito de rebater. E aí trabalhar em conjunto. Então, para a gente ter um ecossistema mais forte, mais saudável, que seja acessível e plural, a gente precisa entender como vão funcionar essas relações e trabalhar isso da melhor forma possível. É sobre eu não poder ajudar uma determinada startup com a qual eu tive contato, mas indicar essa startup para outra corporação que pode se beneficiar dela. É sobre uma startup entender que ela pode não me atender, ela pode receber os feedbacks e pedir esses feedbacks, e saber também que ela pode me indicar outras startups ou sugerir que eu converse com outros atores de outros formatos e de outras, por outras vias, no sentido de promover e fomentar ali o crescimento dos outros atores. E aí a gente pode criar um grupo muito poderoso. A gente pode unir os grandes atores para suportar o crescimento de novos atores. As corporações podem se reunir. As pessoas de inovação aberta, que no geral pensam da mesma forma, em como eu posso trazer mais, como eu posso fazer melhor e como eu posso ajudar os outros, podem se unir e trabalhar isso de uma forma saudável. Isso já acontece. A gente só não percebe o que a gente faz. Assim como muitos de vocês não percebem que fazem parte de comunidades. Se preparar as pessoas, preparar as empresas e preparar a sociedade. A gente não trabalha no mindset normalmente, né? A gente não trabalha no mindset, num jeito de pensar de competição ou de ajuda. A gente sempre trabalha no eu preciso ser melhor que o outro. Se a gente entende que se a gente prepara todo mundo para isso, a gente começa a mudar a cabeça das pessoas, isso vai impactar a comunidade diretamente, a gente consegue engajar. A gente mostra que é possível, que é genuíno, e a gente traz a sociedade para perto de nós. Eu vou deixar os meus contatos aqui, porque eu quero que mais pessoas se reúnam ao redor disso e que possam participar desse movimento. Fiquem à vontade para me chamar, para, enfim, se conectar comigo. Se você trabalha numa corporação e quer fazer parte do movimento de inovação aberto, pode vir, vai ser um prazer. E eu estou aberta para as perguntas, se alguém quiser também, obviamente, trazer comentários, feedbacks, críticas, cólicas, como diriam algumas pessoas também. Eu estou à disposição de todo mundo. Obrigada. Não? Obrigada. Eu faço uma startup de inovação, foca muito em desenvolver o jovem e fazer com que isso seja uma para empresas, são empresas que têm demanda desses jovens, sabe? As pessoas que para hoje são envolvidas em tecnologia e se desenvolvem nesse sentido. E a gente tenta muito fazer essas conexões de nicho, né? De pegar empresas que já estão nesse setor e conectar com os projetos, com os jovens que a gente está desenvolvendo realmente parecido. E aí eu queria te perguntar sobre essa gestão de comunidade, porque isso é muito importante para a gente. A comunidade a gente precisa funcionar representante no mercado dele também. Como é que tu acha que a gente pode ter uma reunião, um papo assim, entre as áreas, para dentro desses direitos, essas diretrizes, fazer esse guia da comunidade? A gente tem uma outra, muito tempo, a gente vai dar sozinhos. A gente deixa óbvio o pessoal que se sente aqui do lado, tudo que vocês estão fazendo para garantir que essas conexões, essas reflexões não sejam na nossa plataforma, que é muito por fora. O mais importante,
nesse sentido, é entender qual é o valor que você está gerando para essas pessoas e por que é que você está fazendo isso. Quando a pessoa se engaja numa comunidade é porque ela vê valor e ela sabe que pode contribuir. E é interessante do ponto de vista de conteúdo, de conexões e de coisas que são geradas a partir dali. Quando você tem isso bem definido, e aí, obviamente, depende de como você quer fazer essa gestão da comunidade, isso acaba surgindo de maneira orgânica. Então, você vai observar o que a sua comunidade gosta de falar, o que a sua comunidade não gosta de falar, coisas que não têm impacto. Então, você vai postar alguma coisa e tanto faz, sabe? Vai ser uma coisa que alguns assuntos vão ser mais acalorados, vão fazer mais sentido, e esses são os assuntos nos quais a sua comunidade provavelmente vai desenvolver melhor. E entender que essa comunidade precisa de rituais. Quando eu não tenho nada que me vincule, quando eu não tenho nada que me aproxime, que me faça continuar, ou ter um motivo para voltar, do tipo quarta-feira da pipoca, por exemplo, seja tão simples quanto isso. Eu me desligo, eu vou me desconectando. Para de fazer sentido para mim. Se é só entrar ali e ficar postando, eu não preciso mais. Eu vou no Facebook, sabe? Com todo respeito ao Mark aí. Mas eu acho que tem essa pegada. Então, talvez, o que você precise fazer... Não estou dizendo que é a regra, tá? Importante frisar aqui. Mas que vale testar olha que tipo de assuntos a sua comunidade discute com mais calor aí, com mais vontade. Cria, por exemplo, grupos de trabalho ou rituais para essas pessoas que estão mais engajadas e tenta promover essas pessoas como líderes e porta-vozes daquele assunto da sua comunidade, porque a cultura vai permeando. Como você já está com ela funcionando, o que você faz agora é mapear os traços de cultura dessa sua comunidade. Então, as pessoas não toleram quando a gente fala... Um exemplo aqui. A gente fala num recorte de etarismo. As pessoas não gostam quando a gente fala de recorte social. Vai entendendo isso e vai colocando isso no papel. Tem uma ferramenta muito legal para quem trabalha com comunidade, chama Community Canvas. É aberto, é open source, é framework para você desenvolver a tua comunidade. E ali ele vai trazendo vários aspectos que são importantes. Tanto para quem quer criar, quanto para quem quer manter e entender o melhor engajamento. E ali você vai trabalhar propósito, regra, para quem qual é a marca, como ela se comunica, tipos de conteúdo, atividade, governança, financiamento, tem 1000 coisas ali. E quando você começa a trabalhar isso, vai fazer mais sentido para você e como você se coloca nesse momento. E você consegue ser, na verdade, a comunidade, assim, para quem é e por que é. Então, é para os meus clientes ou é para mim? E aí esse é o ator que tem que estar no centro. A partir daí você vai desenvolvendo. Como é que eu posso fazer para fomentar mais interações livres, abertas? Porque muitas das redes sociais e áreas próximas, funcionam muito bem, porque a galera se ajuda sozinha, a galera vai, volta, marca reunião, tudo isso dentro do nosso próprio espaço. Mas como é que eu consigo fomentar interações abertas entre pessoas de nichos diferentes? Esse é o canal da nossa plataforma que está bem abandonado assim, porque a gente tenta incentivar, tenta engajar, mas o pessoal reage, mas não acompanha, sabe? Provocações com temas abertos. Então, em vez de você ser super específico e reunir só um grupo de interessados, fala abertamente. Então, se eu estou, por exemplo, aqui falando sobre inovação aberta de contatos entre corporações e startups, eu estou fechando muito. Mas se eu falo sobre inovação, eu jogo a provocação ali e deixo as pessoas trocarem, cada um vai trazer a sua ótica. E aí você provoca pessoas de áreas diferentes para conversar. Por exemplo, se eu estou falando de inovação aberta como um todo, eu, como, por exemplo, Banco Votorantim, vou conversar com a Danone, eu vou conversar com a Unilever, eu vou conversar com qualquer outra pessoa, entidade, instituição que trabalhe com inovação aberta. Mas se eu estou falando sobre inovação aberta para finanças e para bancos, eu vou conversar com outros bancos. Então, se você lançar um assunto mais abrangente, as pessoas vão sempre, porque é a zona de conforto, puxar para o próprio nicho, mas elas vão trocar as expertises delas de uma maneira mais saudável e mais ampla também. Então, você vai multiplicar esse conhecimento e ele vai sendo construído junto. E aí, o seu engajamento aumenta. Entendi, muito obrigado. Obrigado pela palestra. Eu queria perguntar, quando a comunidade é aberta, mesmo sendo bem claro que ela é aberta, todas as melhoras que são feitas nela são decididas por um grupo mais ou menos fechado?
Então, imagina um cenário em que, por exemplo, existem bibliotecas ou features criadas pela Microsoft, Google, como Angular e entre outras, só que tudo que vai ser criado pode ser sugerido pela comunidade, mas você acaba sabendo só depois que de fato está sendo desenvolvido. Dado que as empresas fazem essas escolhas fechadas, como que você incentiva as pessoas a quererem colaborar? Eu acho que depende de como a empresa se comporta. Eu vou dar o exemplo de onde eu trabalho. Então, a gente tem um objetivo muito claro de trazer experiências melhores para os clientes, não necessariamente desenvolvendo novos produtos. Então, o grande ponto é, eu já tenho toda essa gama de produtos aqui, eu quero que os meus clientes percebam o valor nisso e comecem a atuar. É de eu escutar o que o público está falando, eu escutar o que as startups com quem eu interajo estão me falando e observar as tendências de mercado. Se é uma comunidade aberta, em tese, a liderança é situacional. Então, eu estou líder em determinado assunto e eu estou puxando aquela vertical, aquele tema, aquela questão. Quando a gente está falando dessas comunidades onde são desenvolvidos novos produtos, por exemplo, a gente provavelmente está falando de uma empresa e ela está, vamos dizer assim, ela está internalizando uma vontade externa para que ela possa, obviamente, gerar valor com isso, muito provavelmente para ela própria e para a comunidade como um todo depois, no segundo momento. Quando a empresa está engajada de dentro para fora, ela entende que POC grátis é perigoso, que você precisa desburocratizar, que é preciso acelerar e aprimorar os processos e trabalhar nisso tudo. Ela está fazendo inovação de dentro para fora. E nesse momento é o momento que ela está disposta a ouvir. Ela precisa dar espaço para quem está interagindo com ela, e não é de dentro, trazer as opiniões, os feedbacks, escutar e acolher esses feedbacks e trabalhar isso. Vou te dar um exemplo. Não adianta eu dizer para você que eu sou a marca favorita das startups se eu não favoreço esse grupo, se eu não escuto esse grupo. Então eu começo a inovar de dentro para fora, para projetar essa imagem de venham conversar comigo, para trazer essas pessoas e de fato criar produtos que sejam interessantes para elas. O problema é que fica com essa pecha de tá fechado. Não é uma coisa que as pessoas podem opinar. O tempo de resposta, quando isso acontece, de trazer de fora para dentro, trabalhar e devolver, é muito longo. E as pessoas param de acompanhar porque quem está olhando para dentro não está reportando para fora. Então, eu vou pegar uma série de ideias, por exemplo, dos usuários, da comunidade, eu vou internalizar isso, vou estudar o que é mais interessante, como funciona, enfim, como é que eu vou fazer isso. 2 ou 3 anos depois, eu vou contar para as pessoas o que eu fiz. Só que 2 ou 3 anos depois, a sua comunidade não está mais falando disso. E parece só que eu não te perguntei nada. Então, esse processo de comunicação, ele precisa ser feito em simultâneo. Ele pode ser assíncrono, né? Eu não preciso ficar fazendo lives para falar sobre isso, mas eu preciso comunicar constantemente. Isso não está acontecendo. As startups, os atores da comunidade precisam forçar um pouco que as empresas se abram e as empresas precisam fazer o exercício de empatia e entender que elas precisam projetar isso para fora. Ajudou? Sim, obrigado. Obrigada, gente. Foi um prazer. Qualquer coisa me procurem. Obrigada.